pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo no canal e hoje o vídeo na verdade era para ser chamado Papo de Mãe, mas na verdade vai ser Papo de Pai, porque hoje eu convidei o meu esposo, o pai do Pedro, para poder estar aqui falando um pouquinho como é que tá sendo a experiência da paternidade para ele, né? Porque nós mulheres também quer ouvir o lado deles, a gente só escuta o nosso lado, mas hoje eu trouxe ele aqui para ele relatar um pouquinho como é que tá sendo. Então, antes de ele falar um pouquinho sobre a experiência, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal e dar aquele joinha para ajudar a gente. E também comenta aqui, né, se vocês acharam alguma coisa legal sobre o que ele vai falar, enfim, vocês vão comentando aí, tá bom? Então vamos lá escutar um pouquinho sobre o lado dele. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer, como foi no dia, assim, pra você, como é que você se sentiu quando você recebeu o resultado, assim, positivo, que eu te liguei e contei? Sim. Foi muito bom. Uma coisa louca que eu tava no serviço ainda e eu já sabia que ela tava indo fazer exame e tal, já sabia que ela tava tendo sintomas e eu tava trabalhando, aí ela me ligou, na hora ela me falou, amor, tô grávida e tal. Eu não acreditei muito, eu falei, Mara, repete. Aí ela, eu tô grávida assim. Aí na hora eu comecei a chorar, meu irmão chegou lá na hora e perguntou o que aconteceu, o que eu tinha e tal. Eu falei, mano, eu vou ser pai e tal. Aí é uma emoção muito da hora, não tem como descrever isso, cara. É um privilégio você ser pai. Por incrível que pareça, no dia eu não chorei, eu não tive reação nenhuma, né? Ele que chorou. Porque desde o início, mesmo antes da gente na verdade, quando a gente decidiu ser pai, ele foi bem claro pra mim, eu não quero que você faça surpresa pra mim, eu quero ser o primeiro a saber. Então, se você já sentir sintomas, já tiver alguma desconfiança, você já chega pra mim e fala. A gente faz surpresa pros outros, mas pra mim não faz. Então, ele no dia que eu fui fazer o exame, ele já sabia que eu tava indo, a gente já tinha certeza, né? A gente já sabia que eu estaria grávida, a gente só queria, né, comprovado. E aí ele, na hora que eu falei, ele começou a chorar no telefone, né, que besta, e eu lá, tipo, assustada. Não chorei, nossa, que choro, meu Deus do céu. Mas eu chorei um pouquinho, né? Ficou emocionado. Mas tem uma coisa que ele lembrou, que eu queria que ele falasse um pouco. Porque assim, antes da gente realmente decidir ter filho, que eu acho que foi, quando eu engravidei, foi uns 4 meses antes que a gente decidiu ter filho. Eu demorei uns 4 meses pra poder engravidar, acho que mais ou menos. Mas antes disso, ele não queria ser pai de jeito nenhum, gente. Sabe o que é de jeito nenhum? Porque eu sempre na minha cabeça, depois dos meus 25 anos de idade eu quero ser mãe. Eu não queria deixar pra muito tarde, porque eu me conheço, sei lá, eu não queria. Eu queria depois dos meus 20. Só que o Abner é mais novo do que eu. Eu tenho 26 anos e você tem quanto? 22. 22 anos. Eu tenho 26 e ele tem 22. Então, a gente... 26? Eu tenho 26 anos, Abner. Não sabe a minha idade, eu também não sei a dele. Você perguntou qual é a minha idade? Tá bom. Eu tenho 26 anos e ele tem 22 anos. Então, é claro que poderia, com certeza ia acontecer isso, né? Por ele ser mais novo, ele querer conhecer, vamos lá, conhecer o mundo. É que assim, Explica. o que acontece? Por eu ser mais novo, eu não pensava nisso, eu pensava em outras coisas. E eu acho que na verdade não é só questão de idade, mas eu acho que todo mundo pensa em, antes de ter filho eu quero ter minha casa, eu quero ter meu carro, eu quero ter estabilidade. Só que assim, se você pensar nisso, você não vai ter filho nunca. Mas é porque toda vez você vai ficar colocando algum empecilho para você ter filho. Então às vezes você conseguiu o carro, você conseguiu a casa, você conseguiu estabilidade, aí você vai arrumar alguma outra coisa para você não ter filho. Então eu tava nessa vibe aí de não pensar em ter filho, em pensar em conquistar minhas coisas primeiro e tal. E a Mayra lá, tal, não, porque olha, já tá 25 anos, pá, e eu quero ter filho logo, não sei o quê. Aí teve um dia que ela chegou em mim e falou, a gente precisa conversar sério. Aí Deixa eu só explicar, mas por que eu vim com essa conversa séria? Porque assim, eu tinha na minha cabeça que ele não queria filhos mesmo. E tipo, você ficava pensando, será que ele realmente não quer filhos, tipo, pra ter vida toda? Porque é uma coisa que eu quero. Então, tipo assim, eu precisava ter certeza disso, porque a gente tinha que entrar num acordo, ou tinha ou não tinha, se a gente continuaria dessa maneira ou não, o que a gente ia ter que fazer. E toda vez que eu falava do assunto, ele fugia, ele, sabe? Igual o diabo pode dar cruz. Eu não pensava, ele eu sempre fugia. falava, eu não penso em ter filho agora, amor. Não penso, ele fugia do assunto, e às vezes ele ficava meio irritado, e isso me entristecia.
Aí eu falei, não, eu vou ter que pegar o Abner pra conversar, porque ele vai ter que conversar. Eu preciso saber, é sim ou não tem esse meio termo pra mim. Aí eu cheguei nele no quarto, tá, precisamos conversar sério. Aí o quê? Então, eu quero ter filho. Aí a cara dele foi... Ok. Ok. Vamos conversar agora. Falou sério desse jeito? Ele ficou Chegou sem sério reação. mesmo. Aí a gente conversou e tudo. Aí ele explicou que sim, ele queria ter filhos, mas não naquele momento. E aí eu expliquei pra ele que não é que eu queria exatamente agora, mas eu precisava saber a resposta dele. Você pretende um dia ser pai? Porque na minha cabeça ele não queria ser pai, entendeu? Era essa o nosso ideia problema. Não é essa. A questão é que toda vez que a Mayra chegava pra falar comigo, parecia que ela queria naquele dia ali. Não, tipo assim, não, vamos ter filho agora. Você entendeu? Então, eu não me via tendo filho com 20 anos ou 21 anos e tal. Mas com 22. Foi com 22. 22 anos. Então mas aí depois passou essa conversa, passou um tempo ainda, aí foi quando a gente decidiu no final de 2017, né? Final de 2017 foi que aí a gente decidiu ter filhos, falar assim, se for pra mim que venha. Sim. Aí tá, né, descobriu a gravidez e tudo. Como foi a época da gestação? Assim, quando eu estive grávida lá com o meu barrigão, como foi pra você encarar todas aquelas alterações de hormônio? Um dia eu tava Nossa, enfim, é legal essa fase, porque você vê a barriga crescendo ali e tal. Mas por um lado é complicado, que você tem que dar toda a assistência possível. Você tem que ser um servo ali da sua esposa. Tipo assim, o que ela pedir, não porque ela tá abusando, cara, mas pô, mano, imagina sua barriga crescendo, você aumentando o peso, você sentindo um monte de coisas, não é fácil, né? Então toda assistência, toda ajuda é bem-vinda. Então a gente tem que se virar nos 30 aí pra fazer ela ficar bem e a gente ficar bem também, pro moleque vir. Me bem também. Assim, na gravidez ele me ajudou demais, gente, demais mesmo. Tipo, ele ficou grávido, vamos dizer, comigo, junto comigo. A diferença é que ele não tinha barriga, mas aquela coisa, se eu não dormia à noite, ele acabava não dormindo, porque ele ficava ali do meu lado. Se eu tava com dor, ele fazia massagem, ele dava remédio, ele cuidava de um lado, fazia de outro. Se eu precisava ir pro hospital, ele levantava a hora que foi, eu me levava. Ele fazia tudo, sempre me ligando, perguntando se eu tava bem, cuidando de tudo pra mim. Às vezes eu não tinha... Teve uma semana que eu fiquei sem conseguir fazer comida, gente. Eu não fazia minha própria comida, eu não podia cozinhar dentro de casa. E ele porque ela enjoou da própria comida. Do cheiro. Se eu fizesse a comida, era um problema, eu não conseguia. Ele fez a comida a semana inteira, chegando no serviço, eu em casa, eu não fazia comida. E eu tiro o chapéu pra ele, porque o que ele aguentou na gravidez foi tenso. Mas e aí, depois que o Pedro nasceu? Depois que o Pedro nasceu, aí o trabalho dobrou, né? O trabalho dobrou, mano. Não, é muito da hora, cara. Você vê assim, o moleque... uma coisa que você tava esperando lá por 9 meses. Você ter essa rotina de cuidar e tá lá olhando pra ele. Às vezes você vai deitar na cama pra dormir e às vezes não consegue porque você tá preocupado se o menino tá respirando ou não. Às vezes o menino tá dormindo e tá lá os pais. Tá respirando? Tem vezes que eu coloco o ouvido assim no rosto dele pra ouvir o... Às vezes eu fico olhando se o peitinho tá levantando de respiração. Pra cima, tem toda essa loucura. É bem louco mesmo. Mas é muito da hora você saber que você tem alguém que depende de você. Isso é muito bom, mano. Que, assim, te motiva mais a fazer as coisas. Te motiva a trabalhar melhor, a correr atrás. Ou sei lá, você fica mais motivado mesmo. Além de... Não é você trabalhar só por dinheiro, ou você trabalhar só por conquistar as coisas. Mas por saber que tem alguém que depende de você e você tem que fazer de tudo para que essa pessoa esteja bem. Então... é muito bom isso. Então assim, hoje aquele pensamento de não quero ser pai não, e aí? Nossa, eu nem me imagino sem o Pedro, não tem como. É engraçado. Eu acho que toda a galera, todos os meus amigos que já têm pai, todos não, né? Só 2, só 3. Só 3, só 4. 3. Não, nós temos 4 agora. Tem a minha prima aqui. Isso, agora mas tem o Wesley. eles vão vivenciar aí. Não, mas o Gustavo, o Thiago, o Robson, todos eles falam que, se eu pudesse ter filho mais cedo, eu teria. E antes de terem filho, eles pensavam, não. Eu acho que é natural. Mas é só isso, quando né? você vivencia
vivencia que você vai saber o que que é, cara. Sim. E depois que você vivencia, você não imagina seu mundo mais sem ele. Parece que se você imaginar, é como se arrancasse um pedaço de você. Tipo, não tem como. Não tem. Tipo assim, é cansativo, é exaustivo, tem hora que tira sua paciência, sua paz, mas você não se imagina, você não olha assim e fala, cara, não, eu não teria filho. Então é isso, gente. Ele relatou um pouquinho aí, a gente acho que foi uma conversa bem legal, bem divertida. É um ponto de vista dele, eu acho bem legal trazer o meu esposo aqui pra poder relatar, porque a gente vê muito só mulheres falando, e às vezes a gente quer ouvir o lado do pai também, como é que funciona. Mas é isso, gente, espero vocês no próximo vídeo, tá? Vou tentar trazer outras pessoas, por enquanto eu ainda não tenho ninguém assim em mente, mas eu vou tentar trazer mais pessoas aqui pra poder também trazer suas experiências, enfim. Mas fica ligadinho no canal porque toda semana tem vídeo novo, tá? Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente.